pessoal, eu tô aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje é sobre filhos. Eu quis conversar com vocês hoje sobre filhos porque hoje é quinta-feira e quinta-feira é regido por Júpiter. E Júpiter tem aí essa importância enorme na hora de criar os filhos. Então, olha só, Vênus é responsável por fazer a pessoa engravidar, certo? É se a mulher ela é capaz de engravidar e se o homem é capaz de gerar filhos. Isso é visto por Vênus, porque Vênus rege esperma, ovário, útero, toda a parte feminina, todo o sistema reprodutivo, tanto do homem quanto da mulher. Mas é Júpiter o planeta responsável por educar a criança, passar valores, princípios, regras para as crianças, aquilo que é certo, aquilo que é errado. E Júpiter também mostra o relacionamento que vocês vão ter com os filhos. Eu queria começar falando com vocês sobre os planetas Sattvic. Me desculpem se eu já falei isso em outros vídeos, mas eu não lembro mais do que eu disse. E eu vou precisar desse conhecimento para tocar o assunto para frente. Então, olha só, os planetas Sattvic, eles dão para vocês um potencial de amar e educar a criança, não importa o que a criança se torne, não importa quem a criança seja e os karmas daquela criança. Então, se vocês têm um bom sol no mapa, uma boa lua e Júpiter, esses três planetas eles têm uma energia Sattvic. Eles dão sem pedir nada em troca. E é isso que um bom pai ou uma boa mãe quer, na verdade. Esse seria o ideal, certo? É ter um bom sol no mapa, uma boa lua e um bom Júpiter. Eu não quero entrar muito na parte técnica do que seria uma boa lua, um bom sol. Aí vem signo nakshatra, vem o Navamsha, tudo isso aí para ver se o sol de vocês, se a lua e se Júpiter são fortes. E por que isso? Porque olha só, o sol e a lua, eles são planetas onde existe uma doação enorme. O sol ele doa energia, ele doa luz, sem pedir nada em troca. E a lua é bastante receptiva. Ela mostra a nossa capacidade de nutrir o outro, de amar o outro e de cuidar do outro. Se a pessoa não tem uma boa lua no mapa, não é capaz de cuidar de ninguém, certo? Pode, inclusive, ter dificuldade de cuidar de si próprio. É isso mesmo. Se vocês têm uma lua difícil no mapa, vocês vão ter dificuldade de cuidar de vocês próprios. Tanto o Sol e a Lua são responsáveis pela capacidade de manter vocês nesse mundo. E o quanto capable, let's say, e o quanto capazes vocês são de cuidar dos outros, de cuidar das responsabilidades, daquilo que vocês têm que fazer, certo? Então é por isso que a Lua e o Sol, eles são importantíssimos no mapa. E Júpiter é a capacidade de passar conhecimento para os filhos. Antes de fazer esse vídeo, eu estava conversando com as minhas filhas sobre astrologia e veio a ideia desse vídeo. Então, é passar para os filhos o seu conhecimento, mostrar, pedir a opinião deles, mostrar o que é certo, o que é errado, como é que a cabeça deles funciona e tocar o relacionamento daí. Então, Júpiter, ele é um planeta Sattvic, porque ele não espera nada em troca. Ele não quer que o professor, para ele ensinar, ele não espera que o aluno agradeça. Ele não espera que o aluno aprenda. Ele está ali passando a informação e ele torce para que dê tudo certo. É isso. O professor ele precisa ter essa aura Sattvic. Aí vocês podem pensar, Raíssa, mas não é bem assim não. Eu concordo com vocês, não é. Certo? E aí quando a gente vai olhar no mapa, tá lá
Júpiter com problema. Ah, mas a pessoa ensina e o Júpiter está com problema. Tem alguma coisa aí que a gente não vê, certo? Talvez esse professor, essa professora, eles querem algo em troca. Eles querem que o aluno diga, ó, bom trabalho. Então, essa recompensa que o professor, a professora ou os pais querem dos filhos ou dos alunos, isso não existe numa energia Sattvic. Essa recompensa de obrigada pelo trabalho, ou você foi um pai ótimo, uma mãe maravilhosa, ou você é um professor excelente, isso aí é fruto dos planetas Rajasic, tá? Não vem da energia Sattvic. Porque a energia pura Sattvic dos pais e dos professores é ver aquele indivíduo, aquele ser humano crescer e se tornar uma pessoa melhor. É essa a ideia do Sol, da Lua e de Júpiter. Se as pessoas não tiverem esses planetas puros no mapa, se esses planetas estiverem perto de planetas Rajasic, como Mercúrio e Vênus, se eles estiverem perto de planetas Tamasic, como Saturno, Marte, Rahu e Ketu, essa energia vai ficar, eu diria, comprometida. Os pais, os professores não vão ser Sattvic. Então, se vocês têm essa energia Sattvic do Sol, da Lua, de Júpiter, no mapa de vocês, agradeçam aos céus, porque isso foi ótimo karma que vocês fizeram. E eu sempre falo que vamos tirar Deus da história. Eu sempre falo nos meus vídeos, olha, isso não tem nada a ver com Deus. Porque eu quero dar poderes para vocês, de mudar o karma de vocês. E isso realmente não tem nada a ver com Deus, tem a ver com livre-arbítrio. Claro que Deus está em tudo. A natureza, eu acredito plenamente que nós somos protegidos pelo universo, de alguma forma. Só que eu acho que é nosso papel tentar sermos pessoas melhores. E isso, os planetas Sattvic, eles vêm para ajudar a gente. Se vocês têm bons planetas Sattvics no mapa, significa que vocês têm muito para dar, tá certo? E se vocês têm o Sol e a Lua Sattvic, pode ser que os pais de vocês sejam Sattvic. É isso mesmo. Se a Lua de vocês está com Júpiter, olha que combinação linda. Lua com Júpiter, 2 planetas Sattvics. Significa que você se relaciona bem com sua mãe. Claro que isso tem, eu tô falando aqui só a regra geral, tá? Para nascimentos durante a noite, a lua tá mais forte. Depois do sunset, a lua fica mais forte. Durante o dia, quem fica mais forte é o Sol e Vênus. Então tem diferença nisso aí. Isso aqui é só uma regra geral, mas se você tem Lua com Júpiter no mapa, você tem muito poder de doar. Você tem conhecimento para doar, porque esse conhecimento veio dos seus pais, da sua mãe principalmente, e você vai levar isso para frente. Agora, se vocês têm os planetas Sattvic misturados com os planetas Rajasics, o que acontece é que os pais, ou a mãe ou o pai ou os professores, eles vão querer retorno. Eles vão querer que você diga obrigada, eles vão querer que você ligue, que você procure. Eles vão querer essa interação. E qual é o problema disso? O problema disso é que a energia Sattvic, ela ficou impura, let's say. Eu não consigo achar outra palavra. Mas os planetas Rajasics, eles tornam o pai e a mãe buddy-buddy. Sabe, assim, melhores amigos. E se essa combinação não for boa, eles não vão ser melhores amigos. Eles vão querer uma amizade que não existe, certo? Então, isso tem que olhar no mapa dos pais e olhar o mapa da criança para ver como essa relação acontece. Mas, em geral, é isso. Em geral,
os planetas Rajasics, eles interrompem o relacionamento Sattvic. Isso não é culpa dos pais, tá? E nem é culpa da criança. Significa que os pais estavam com essa energia na hora de ter a criança e puxaram um espírito assim. Um espírito com esse karma. Eu queria que vocês entendessem isso. Não é um jogo de culpa. É culpa dos meus pais eles se comportarem assim. É culpa dos filhos, porque os filhos têm que procurar os pais. Não, não é isso. O que acontece, na verdade, é o que os pais tinham em mente na hora de ter a criança. E aquele mapa puxou o espírito que tem aquele karma. É isso mesmo. Então, segundo Sanjay Rath, que é meu mentor, meu professor querido, eu sou só aqui uma mensageira. Tudo que eu sei desse ponto para frente é devido a ele. E o que ele fala é o seguinte: o espírito entra completamente no corpo da mulher com os 3 meses de gravidez. Então, até os 3 meses de gravidez, o espírito está se formando na mulher. E daí para frente, essa gravidez segue. E o que Sanjay Rath fala é o seguinte: não se deve, principalmente para a mulher, não se deve ter a criança sem o casamento. Eu sei que isso parece tradicional, careta, mas eu tô passando aqui para vocês a cultura védica, eu tô passando Jyotish para vocês. Então eu sou só uma mensageira, tô colocando aqui para vocês refletirem. Se vocês não concordam, não tem problema. Então o que ele fala é o seguinte: quando a mulher e o homem, eles têm filho fora do casamento, a criança é considerada ilegítima. Isso enfraquece o ascendente deles, dos pais. Isso dá uma enfraquecida. Principalmente se não existe o casamento após os 3 meses de gestação. Não sei se vocês me entendem. Então, muita gente vem pra mim e fala: Raíssa, eu queria tanto ser mãe, eu quero muito ser mãe, mas eu não encontro um parceiro. Então, eu vou dar um jeito de ter um filho sozinha. Eu não tô atacando ninguém com isso, eu tô só querendo explicar para vocês que isso tem uma repercussão enorme. Se essa mulher decidir ter filho sozinha, ela vai puxar um espírito que vai vir com problemas com a figura paterna. Claro, tá? Não precisa ser vidente para isso. Ela vai puxar um espírito com problemas com o sol, com problemas com a casa 10. E ela vai ter que suprir isso. E ela não vai conseguir suprir. Certo? Então tem que ter muito cuidado com esse desejo de ser mãe. E aí vocês podem pensar: Raíssa, eu sou casada com meu marido, a gente teve nossos filhos e agora o casamento acabou. E aí? Isso é ruim para os filhos? Não, tá? Divórcio pode ser uma bênção. Eu não sei se eu já falei isso em outros vídeos. Divórcio pode ser uma bênção. E as coisas se transformam, as pessoas mudam, as pessoas têm livre-arbítrio, tá certo? Então, divórcio pode ser uma bênção. Agora, o karma das crianças já está formado. Eles queriam ter filhos, tiveram filhos, então veio espíritos para completar o karma dos pais, porque o karma dos filhos está atrelado em parte ao karma dos pais, principalmente até os 12 anos, tá? Depois isso aí vai se separando. Mas até os 12 anos o karma da criança está ligado aos pais. Então, depois que os pais decidem separar, as crianças vão ter que lidar com isso. Tanto quanto os pais vão ter que lidar com essa separação. Porque mudança não é fácil para ninguém. Mas muitas vezes é necessário. Então é isso. É só o nascimento, é só o começo da vida da criança. Até porque, se vocês notarem, Gandanta vem disso. Quando você puxa um espírito, uma criança que tem Gandanta no mapa,
deu alguma coisa no nascimento, deu algum problema no nascimento, ou na intenção de você ter aquela criança. Em geral, eu já vi casos onde acontece de no Gandanta os pais não quererem a criança. Acontece. Então, é por isso que a criança já vem com essa marca no mapa de esses desafios que a Gandanta traz, certo? Então, para se ter filhos, as pessoas, eu sempre falo para os meus clientes, tenha a mais pura intenção que você puder. Tenha a intenção de colocar uma pessoa no mundo, de se unir a uma outra pessoa, de ter um casamento legal, legalizado, uma cerimônia ou o que seja. Não só o casamento legal, mas eu acho que a cerimônia é muito importante, porque você manda para o universo a mensagem de, ó, eu quero me unir a alguém. Eu quero me unir a alguém, eu quero ter uma família. Então, se vocês notarem, na numerologia, o Sol ele é o número 1, porque ele é o indivíduo, é você. Então, você tem uma parte divina dentro de você. Você tem uma parte do Sol, do espaço. Nós somos feitos de estrelas. É o número 1. E aí, quando você se junta com alguém, é o número 2, que é regido pela Lua. E quando você tem filhos, é o número 3. Então, o número 3 é muito responsável pela união familiar. Até porque Júpiter, ele é Akash Tattva. Ele é aquele elemento que liga. Ele nem é água e ele nem é fogo, ele é Akash. Akash liga as coisas e as pessoas. Então é isso, a criança vem para ligar a mãe ao pai, porque são dois indivíduos com vidas diferentes, karmas diferentes, e a criança vem para unir. E aí vocês podem pensar, Raíssa, significa que criança agora segura casamento. Não, não é isso que eu tô dizendo, tá? De jeito nenhum. Mas a ideia de vir uma pessoa e outra e se juntarem, terem uma criança, é muito importante. E casamento homossexual, vocês podem pensar. É uma energia feminina. Todos nós temos energia feminina e masculina dentro da gente, tá? Então, é uma energia feminina que se junta com energia masculina e eles adotam uma criança. Esse seria o Júpiter. Então, é o Sol, a Lua e Júpiter. Normalmente, nos casais que eu vejo por aí, sempre um vai adotar a posição do Sol e o outro vai adotar a posição da Lua. E que posição é essa? A posição do Sol é mostrar o mundo, ensinar a criança a ganhar dinheiro, como a criança lidar com dinheiro. Isso é o trabalho do Sol. E o trabalho da Lua é cozinhar, cuidar, proteger, coisas assim. E isso forma um Júpiter, que é uma criança. E uma criança bem-sucedida, tá? Não importa se esse casal vai ficar junto, se separar, não importa. O que importa é a intenção. Então, quando um casal adota uma criança com a intenção de ter uma família, a chance de pegar um espírito com essa mesma energia aumenta. É isso que eu tô tentando falar para vocês. E isso, os problemas diminuem bastante. Vocês vão ver menos sofrimento por aí. E no relacionamento de pais com filhos. Outra coisa que eu queria falar com vocês é se a casa 5 de vocês envolver algum planeta Tamasek. Quais são os planetas Tamasek? Saturno, Marte, Rahu, Ketu. Então, se a casa 5 envolver alguns desses planetas, ou vocês tiverem conexão do dono da casa 8 com a 5, o dono da 12, o dono da 6 com a 5, vocês podem ter certeza que vocês vão ter problemas com os filhos. Eu já vi em vários mapas. Então, tanto planetas maléficos, tá? Considerados maléficos, na casa 5, quanto o dono dos Tanas. Dos Tanas é casa 6, casa 8 e 12. Existem outras combinações para problemas com os filhos, mas eu não queria entrar tão fundo aqui nesse vídeo. Então, por exemplo, o dono da 2, da casa 2, junto com a casa 6,
Isso em geral dá problema com os filhos. Também não queria falar aqui em detalhes por que isso acontece. Então, quando o dono da 2 está na casa 6 ou o dono da 2 está na casa 10, nunca envolver dinheiro com os filhos. Nunca falar sobre dinheiro com os filhos. Ah, Raíssa, eu vou acabar criando meu filho um alienado se eu não falar sobre dinheiro. Não é bem assim. Você passa isso para outra pessoa. Outra pessoa fala. Então, porque isso fragiliza o relacionamento com os filhos se você envolver dinheiro no relacionamento. Devem ter outras combinações que dão problema, mas eu não tenho isso em mente agora. Outra combinação que pode dar problema no relacionamento com os filhos é o dono do ascendente na casa 5. Eu já vi isso assim acontecer muitas vezes. E aí eu confirmo com a pessoa, você tem problema? Tenho problema. Isso Sanjay Rath foi quem me ensinou, eu aprendi com ele. E dá problema por quê? Porque o dono do ascendente, ele é Agni. A Devata é Agni. Então existe fogo, fire, no dono do ascendente. E quando ele vai para casa 5, ele leva esse fogo para casa 5. E aí vocês podem pensar, Raíssa, mas casa 5 é romance. Isso pode dar muita paixão? Não, não é assim que a gente vê. O jeito como a astrologia védica olha é, seu ascendente está queimando a casa 5. E o que é queimar a casa 5? Você coloca muito de você na casa 5. Você não dá espaço pro seu filho ou para sua filha. Quando o dono do ascendente está na casa 5. Você prioriza você no relacionamento. O relacionamento fica egoísta. É isso. E pode mostrar que os filhos vão ter problema na vida. Só que, claro, tem que olhar o mapa dos filhos. E tem que olhar caso a caso. Eu já vi boas yogas na casa 5, em que os filhos são bem-sucedidos, a pessoa é bem-sucedida, o indivíduo que tem esse posicionamento. Mas eles não se dão bem, o relacionamento entre pai e filho não é bom. E isso por causa do karma do pai. Digamos que o pai tem um dono da casa 1 na 5. É o karma do pai, tá entendendo? E por que eu friso isso, dizendo que é o karma do pai? Porque só o pai pode fazer os mantras para mudar isso. Então, só o pai fazendo os mantras, não é o filho. Porque o karma não vem no mapa do filho. E os karmas que vierem no mapa do filho, existem remédios para eles também. Esses problemas que os pais podem ter com os filhos é variado. De tanto medo de ter a criança, quanto uma superproteção, ou um dos dois, ou a criança tem muito problema, ou problema de saúde, ou a mãe ou o pai tem problemas de comportamento, tem problemas de caráter, ou os filhos têm problemas de caráter. Então, quando tem planetas maléficos na casa 5, eu não vejo isso como uma coisa fácil, não é um relacionamento fácil. Então, talvez, se o pai ou a mãe tem um planeta maléfico na casa 5, talvez não goste da criança. É difícil dizer isso, mas pode ser. Ou a criança não gosta deles. Existe um problema aí. Quando envolve as casas, as dustanas, como eu falei, casa 12, 6 e 8, também existe uma dificuldade. Casa 12 é distância. Casa 8 mostra medos. E casa 6 mostra conflitos. E mostra fraquezas, tá? Fraquezas ligadas a ou a criança, ou o relacionamento com a criança, ou a pessoa, tá? Porque tem que lembrar que isso é o mapa da pessoa. Tem uma coisa que eu preciso mencionar para vocês. Casa 9 é a casa para se ter filhos. Então, pela casa 9 da mulher, você consegue ver se ela vai ser capaz de engravidar, certo? É pela casa 9. E pela casa 5, você consegue ver se a mulher vai se dar bem com a criança. Se ela vai ter um bom relacionamento. E para o homem, é na casa 5 que você vê se ele vai se dar bem com os filhos
e se ele vai ter filhos. Então, para o homem é só casa 5. Claro que é aquilo que eu falei, tem que olhar Vênus, tem que olhar uma série de outras coisas para ver a capacidade da pessoa de gerar filhos. Mas, em geral, é casa 9, para gerar filhos para a mulher. E casa 5 é o relacionamento com a criança, tanto para o homem quanto para a mulher. E para o homem é casa 5 se ele vai conseguir ter filhos. Então, olha só, pessoal, eu tenho uma lista aqui comigo que mostra os ascendentes que têm mais tendência a ter um relacionamento complicado com os filhos. E por quê? Por causa de uma confusão. Eles são confusos. Eles não sabem como agir em relação à casa 5. E esses ascendentes, eles são confusos porque a casa 5 deles tem 2 regentes. É isso mesmo. Toda vez que uma casa no mapa de vocês tiverem 2 regentes, essa casa é uma casa confusa. Vocês não sabem lidar. Vocês não conseguem decidir. E o relacionamento com os filhos pode não ser tão bom por causa disso. Então, olha só. O primeiro signo é Touro. Por que Touro? Porque o dono da 5 tem o signo de Virgem para Touro. E Virgem é regido por Rahu e Mercúrio. Então é isso mesmo, para Touro existe uma confusão aí envolvendo filhos. Claro que teria que olhar o mapa para saber se isso envolve filhos ou se envolve romances, criatividade, o que é. Outro ascendente é Escorpião. Escorpião tem 2 regentes que regem a casa 5, porque o signo é Peixes. Então, quais são os donos de Peixes? Ketu e Júpiter. Então, para Escorpião, é confuso educar filhos e decidir por eles e manter um bom relacionamento com eles. O outro ascendente é Câncer. O signo de Câncer tem Escorpião na casa 5. Escorpião é regido por Ketu e Marte. Então, o signo de Câncer, o ascendente em Câncer também pode ter algum problema com filhos. O ascendente em Libra. O ascendente em Libra tem Aquário na casa 5. Aquário é regido por Rahu e Saturno. Então, eles também podem ter confusão aí na hora de educar e de se relacionar com os filhos. E o último ascendente é Capricórnio. O ascendente em Capricórnio tem Touro na casa 5. Touro. E Touro é regido pela Lua e por Vênus. É isso mesmo. Os alunos de Sanjay Rath, eles sabem que Touro tem 2 regentes, certo? Isso é a tradição que eu sigo, Paramparam, da família de Sanjay Rath, e eles veem esses signos como signos que causam alguma confusão por terem 2 regentes. Então, a gente nunca sabe para que lado vai. E esses ascendentes que eu falei para vocês, eles têm isso na casa 5, justamente porque o tema do vídeo são filhos. Mas a gente, todo mundo tem esses signos em outras casas, certo? Ou na casa 5, ou em qualquer outra casa, a gente vai ter esses signos, porque todo mundo tem as 12 casas do zodíaco, tá bom? Então, se a confusão de vocês não é em relação aos filhos, porque vocês não têm esse ascendente, pode ser em relação a qualquer outra coisa, tá? Pode ser, inclusive, o ascendente de vocês. Então, se vocês têm Virgem como ascendente, tem uma confusão aí na cabecinha de vocês, no cérebro, certo? Se vocês têm ascendente em Escorpião, ascendente em Peixes, isso vai para casa 1. Então, a confusão mora aí no ascendente. Só que se esses signos caem na casa 5, vai dificultar o relacionamento de vocês com os filhos. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Mais uma vez, eu não quero nada em troca. Eu estou honrando meu Júpiter. Eu só quero que vocês
cresçam, vivam felizes e melhorem os karmas de vocês. E é isso. Namastê.